já vem com algumas tendências, né, de quem a gente é, né? Só que ninguém sabe exatamente o que é isso, né? E aí a gente começa a crescer numa família, num ambiente, né, numa sociedade, com pessoas que têm as próprias crenças, a própria maneira de ser e tal, e aí a gente vai aprendendo e vai guardando um monte de coisa, né? A fita está zerada e você começa a acrescentar tudo aquilo. E aí que a porca torce o rabo, né? Então vamos ver aqui. Quando a gente chega numa síndrome do pânico, a gente tem que voltar e analisar tudo aquilo que a gente tem de bagagem dentro da gente, porque a gente está sofrendo, e a gente diz que a síndrome do pânico é uma doença do nosso emocional. Então, as nossas emoções estão fazendo com que a gente sofra. Por quê? Porque quando alguém critica você não lida bem com aquilo, né? Quando você tem que falar não para uma pessoa, você não lida bem com aquilo, porque você quer ser amado, você quer ser querido, você quer fazer diferença, você quer que as pessoas gostem de você. E aí você começa a sofrer. Oi, Arci. E quem está entrando aí? Bom, eu vou mais ou menos devagarinho aqui, bem devagarzinho. Então é o seguinte, quando chega na síndrome do pânico, em qualquer transtorno de ansiedade, as pessoas falam assim, olha, muda, você está sofrendo, muda, né? Mas aí por que nós não mudamos, então? Porque a gente não se conhece, a gente não sabe quem a gente é. Mudar em que sentido? Fazer o quê? Né? Ser quem? De verdade, né? Se eu me conhecesse, eu poderia voltar a ser o que eu sou de verdade. Então, de um modo geral, todo mundo acredita que está evoluindo, né? Mudando, melhorando, porque você lê, você participa, você estuda, você conversa com as pessoas, então você acredita que você está evoluindo, mudando, melhorando. Mas a triste realidade é que entra dia e sai dia, somos sempre os mesmos. São sempre os mesmos comportamentos, os mesmos dizeres, as mesmas brincadeiras, as mesmas reclamações, os mesmos hábitos e o mesmo sofrimento. Porque você reage a tudo aquilo da mesma maneira, né? Os nossos pensamentos e crenças são a causa de tudo que nos acontece. São os agentes desencadeadores de toda a realidade que nos cerca. Devemos mudar o paradigma de sermos vítimas para o de sermos responsáveis por tudo que nos acontece. As pessoas vão dizer, bom, não é isso aí, não é bem isso daí. Lógico que as pessoas fazem as coisas para nós que nós não gostamos, acontecem doenças, acontecem coisas na vida da gente que são ruins. Mas a maneira, isso daqui significa que a maneira que você lida com as coisas é que você precisa mudar, né? Porque se você lidar com as coisas que te acontecem sempre da mesma maneira, você vai obter sempre os mesmos resultados. Então é isso que precisa mudar. E para mudar isso, só se conhecendo. Conhecendo, sabendo por que aquilo dói em você. Mais do que dói na outra pessoa. Porque tem gente que parece que lida tão bem com a vida, né? Ela sofre, às vezes, maiores problemas do que nós, né? Boa noite, Rosana. Mas ela lida de uma outra maneira. Não mudamos porque buscamos em livros, palestras, estamos aqui hoje, né? Ouvindo tudo isso, doutrinas, seminários ou cultos religiosos, apenas a confirmação das nossas crenças. Então, para pensar um pouquinho. Toda vez que alguém fala alguma coisa para você, que faz sentido para você, você adota, você acha certo. Se conhecer e mudar é duvidar disso daí. Porque senão você está apenas confirmando aquilo que você acredita. Você precisa duvidar daquilo que você acredita para poder mudar.
Será que aquilo que eu estou acreditando é o certo, faz bem para mim? Então, as pessoas não... mas isso daí sou muito eu, então eu vou lá... Nossa, então tá tudo certo, né? Aquela religião tá certa, aquela pessoa tá certa, aquele ensino tá certo. Por quê? Porque eu entendo, eu aceito, é de acordo com aquilo que eu acredito. Mas se você continuar nisso, você vai continuar sofrendo. Você chegou numa síndrome do pânico, você chegou num transtorno de ansiedade, sendo desse jeito que você está sendo agora. Então você precisa começar a duvidar daquilo que você considera certo. Daquilo que você está vivendo de uma maneira errada. A síndrome do pânico vem para dizer isso para você. O que você está vivendo não está certo. Não está de acordo com a sua essência, com aquilo que você foi colocado no mundo, com aquelas, com aquelas tendências que você foi colocada no mundo. Então, não nos abrimos ao novo, ao que na realidade a vida tenta nos passar, nos mostrar, nos ensinar. Nossas crenças nos levam até onde estamos. Olha lá. Aquilo que a gente acredita levou, levou a gente até uma síndrome do pânico. Para seguirmos adiante, precisamos quebrar os paradigmas atuais. Então, nós temos que duvidar das nossas crenças. Precisamos questionar a realidade. Questionar se os fatos devem ser realmente assim como se apresentam aos nossos olhos. Assim como os pensamos, né? Será que nós estamos vendo realmente aquilo que está acontecendo? Ou nós estamos interpretando de uma maneira negativa aquilo que está acontecendo? Ué, mas é difícil porque crença, tá dito, né? Crença, você acredita naquilo. Mudar uma crença é uma coisa dificílima. Só se você começar a duvidar de você mesmo. Será que aquilo que eu acredito é o certo, né? Para quebrar paradigma, por exemplo, às vezes uma crença que a família trouxe, você sempre foi ensinado desse jeito, você sempre conviveu com esse tipo de coisa. Como um dia você, por exemplo, acreditar em Deus, né? Acreditar que... Olha, pensa bem, se você é criado numa família que tem um mínimo de conceito religioso, alguma coisa, você foi criado, desde que você nasceu, você ouve isso. Aqui, você não questiona, né? Você não vai questionar se Deus existe, se Deus não existe, se Deus é assim, dessa maneira que falaram para você ou não. Por quê? Porque você acredita naquilo. Então, mudar uma crença é uma das coisas mais difíceis que existe. E isso quando você não começa a ter as crenças disfuncionais, né? Que é acreditar que você é incapaz, que você é burro, que você, né, não vai dar conta das coisas, que você é feio, enfim, que você não merece ter sorte na vida. Tem uma porção de coisa que você, ao longo da sua vida, você vai adquirindo como crença, você acredita que aquela é a verdade, né? Então você começa a deixar até de tentar fazer certas coisas, porque você acredita que você não vai conseguir mesmo, então você não vai nem tentar. Então, obviamente, enquanto continuamos a repetir as mesmas ações, nossos resultados serão sempre os mesmos. Não há como ser diferente. Não há, porque mesmo que as coisas não aconteçam exatamente iguais, mesmo você tomando as mesmas ações, a sua interpretação dos fatos vai ser igual às outras. Olha, não deu certo aquilo lá, eu sabia que não ia dar certo, não sei nem por que eu tentei, porque não é para mim, não é para mim. Você nunca acha que você é merecedor de uma coisa fantástica, de uma coisa boa, né? Eu fiz essa palestra pensando em você, Luzia. Olha, essa palestra eu fiz pensando em mim também. Porque ao longo, desde que eu me considero curada da síndrome do pânico, eu continuo fazendo isso. Eu continuo analisando certas coisas. Quando alguma coisa não cai legal em mim, quando me dá uma certa angústia, quando eu fico ansiosa com alguma coisa,
eu volto e reanaliso tudo aquilo que eu estou sentindo. Eu falo assim, mas será que eu não estou realmente interpretando errado? Será que eu preciso acreditar nisso? Que diferença faz isso na minha vida, afinal de contas, entendeu? Por exemplo, a culpa. A culpa, quantas pessoas falam, eu coloquei lá no nosso grupo uma pergunta, né, o que era pior para você na síndrome do pânico? E botei a culpa, muita gente fala em culpa. A culpa, como o Gasparetto sempre fala, ela nem existe. A culpa é quase uma arrogância, uma pretensão de que você poderia ter feito diferente. Você não é Deus, você só fez aquilo que você sabia, com o conhecimento que você tinha, com o sentimento que você tinha naquela hora. Então você não podia fazer diferente, você não ia fazer diferente. Mesmo que, por exemplo, você fez alguma coisa ruim para uma pessoa a título de vingança, você não podia ter feito diferente, porque naquela hora o seu sentimento era aquele. Então, a culpa, ela não existe. Você só tinha capacidade de fazer aquilo que você fez mesmo. Agora, depois se conhecendo, analisando aquela situação, mais para frente você poderá agir diferente em relação àquelas mesmas pessoas, àquela mesma situação. Se acontecer uma situação parecida, você poderá agir diferente. Mas naquele dia, naquela situação, você só poderia ter feito daquele jeito mesmo. Então, culpa é o sentimento mais inútil que existe, né? Porque você não tem a bola de cristal para saber que não ia dar certo aquilo. Então, para ter agido diferente, né? Então, vamos um pouquinho mais para frente. Então, a nossa forma de ser, nossos comportamentos, nossos pensamentos estão tomados por mecanismos de defesa, adquiridos por meio de experiências, sofrimentos e dores vivenciados ao longo da nossa existência. Fomos nos construindo, nos moldando para evitar as sensações de dor e estimular as sensações de prazer. Então, na realidade, tudo isso que nós somos agora é uma construção do nosso ser, né? Nós construímos uma pessoa. E se você leva uma pancada de um lado, você já não vai mais tanto para aquele lado, você leva do outro e você vai se moldando para não sofrer. Mas você chega num ponto, e nós que temos predisposição genética, tivemos traumas, profundos ou não, terríveis ou não, isso vai depender muito de como a gente sente em relação a ele, porque como eu sempre digo, tem uma frase de uma amiga nossa aí que diz o seguinte, que a minha unha encravada dói mais que o seu câncer, porque a unha encravada está em mim. Então, a gente vai se moldando, né? E a gente chega num ponto de ter uma síndrome do pânico, por quê? Porque vazou pelo ladrão, porque você não chegou uma hora, você não suporta mais se adequar, né? Mudar para agradar, para não ser criticado, para ser amado, para dar certo, para não fazer errado. Você tenta de tudo. Chega uma hora que você é um ser que você não conhece mais, né? Não é mais você. Você é uma coisa que está tentando, né, fazer com que tudo dê certo ao mesmo tempo. Isso causa um sofrimento muito grande, porque você não sabe como agir mais. Né? E aí você somatiza tudo, começa todos esses problemas da síndrome do pânico vêm do nosso emocional, né? Porque você está mudando a química do seu cérebro, né? O que o Rafael falou? Primeira crise é trauma. Eu ainda tenho uma barreira em utilizar a mesma camisa de quando eu tive a primeira crise. Então, Rafael, não é só você. Eu tive síndrome do pânico depois que meu pai morreu. 2 dias depois eu estava no hospital. E, assim, com desrealização, tontura, enjoo, coração acelerado, essas coisas. E eu joguei a roupa que eu estava com ele no hospital no dia que ele morreu, eu joguei fora. Não é só você. Isso aí é bastante comum, inclusive, né? E não tem porquê. Eu joguei fora, acabou. Hoje eu utilizo, mesmo que
que eu uso em enterros, as coisas eu reutilizo a roupa, mas naquele momento eu só consegui fazer desse jeito. A gente precisa parar de se cobrar também. Isso daí não significa nada, né? Não precisa ser forte o suficiente para continuar usando a roupa. Não faz diferença nenhuma. Muita coisa na minha vida eu resolvi desse jeito. Eu larguei para lá, não é importante. Eu tirei a importância das coisas. Tem muitas coisas na vida que você não vai conseguir resolver. O ideal seria que a gente resolvesse situações de conflito ou situações que a gente tem medo, seria bom que a gente resolvesse e enfrentasse. Mas coisas que a gente não consegue resolver e enfrentar, se você diminuir a importância, também dá um bom caldo. Ajuda bastante. Porque não é importante mesmo. Para que eu vou ficar me incomodando com isso? A gente quer controlar tudo, Ana. A gente quer controlar tudo e a gente quer ser maravilhoso, né? Forte, aquela pessoa que pensa tudo certo, que faz tudo certo. Eu não sei de onde a gente tira isso. Isso aí é uma grande besteira, né? Porque todo mundo pensa diferente de todo mundo, mas a gente quer ter o pensamento universal, né? Aquela coisa assim, o que eu penso vai agradar todo mundo, o que eu falo vai agradar todo mundo, o que eu faço vai agradar todo mundo. Essa é a maior, lógico, nós somos seres humanos, nós somos indivíduos, né? Mas a gente quer isso. Eu não sei por que tanta carência de ser amado e de que as pessoas concordem com o que a gente fala ou gostem daquilo que a gente fala e do que a gente faz, entendeu? Mas a gente quer, assim, ser o topo, né? Agradar todo mundo mesmo. Bom, então nós não mudamos não porque nos falta vontade, força, honestidade, sinceridade, capacidade de renúncia, não, até nós somos até bons nisso, né? É que uma mudança, uma transformação significaria deixarmos de ser quem somos. Pense nisso um pouquinho. Você estava se moldando para se tornar isso que você é. Para ser amado, para ser adequado, para ser aceito, para ser aprovado. Aí você precisa mudar, porque isso daí não deu certo, você chegou numa síndrome do pânico, você está tendo sintomas, a vida não está legal, você precisa mudar, e você precisa mudar essa pessoa que você se tornou. Né, com tudo toda aquela bagagem que você veio desenvolvendo. E como nós somos apegados a nós mesmos e ao que somos, ou ao que achamos ser, reagimos negativamente. Porque a gente passa a acreditar que a gente é aquela pessoa. Eu achava que eu era uma pessoa boazinha. Entendeu? Eu sou uma boa pessoa. Mas eu não sou uma pessoa boazinha. Outro dia eu coloquei no grupo lá que eu não gosto de criança. E para muita gente é um absurdo isso, é um absurdo, mas eu não gosto. O que eu vou fazer? Eu não gosto, criei minhas filhas, amo, tive paciência com elas, mas eu não sou a pessoa de ficar ali, de achar toda criança bonitinha e gostar de ficar com criança, eu não sou. Então, mas antes eu diria que eu era, né? Eu ia falar para alguém que eu era isso, porque na minha crença, na minha cabeça, uma pessoa que não gosta de criança é uma má pessoa. Então, tememos, então, nos transformar em algo que não vamos gostar, em algo que os outros não vão gostar. Então, pensa bem, se eu mudar e começar a falar aquilo que eu penso e que eu gosto e que eu sou, eu vou passar a não gostar de mim. E os outros podem não gostar de mim, o que é um perigo para um paniquento, né? Para a personalidade de um paniquento, não ser amado, não ser querido, é uma catástrofe, né? Então, tememos perder o pouco que temos ou achamos ter, porque a gente está absolutamente crente de que as pessoas que gostam da gente gostam porque a gente é daquele jeito, né? Gosta de criança, é bonzinho, faz favor, não fala nada contra ninguém, entendeu? Então,
Você vai mudar isso? Aí as pessoas não vão gostar de você. Então você tem medo de mudar. Como é que é? Quem falou aí, o Andy, às vezes a SP vem como um sintoma de uma outra coisa pior, como bipolaridade? Não. A bipolaridade é um transtorno de humor, né? Em que você tem a depressão e você tem a euforia, e a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, ela é do campo emocional, ela é da neurose, né? Ela não é... Você pode, quem tem bipolaridade pode ter pânico, né? Mas dificilmente uma pessoa com síndrome do pânico vai ter bipolaridade, dificilmente não. Uma pessoa não desenvolve a bipolaridade por causa da síndrome do pânico. Fobia alimentar, a fobia alimentar, ela pode ser só uma fobia, né? Você pode ter N fobias e não ter síndrome do pânico, né? Agora, você tem síndrome do pânico, você pode também ter uma fobia alimentar, mas não por causa da síndrome do pânico. É porque você tem mais alguma coisa. Você pode ter síndrome do pânico e ser hipocondríaco, por exemplo. Você pode ter agorafobia junto com a síndrome do pânico. Mas a síndrome do pânico é uma patologia e você pode ter outras junto, entendeu? Agora, não é uma por causa da outra, né? Então, voltando aqui. Então, tememos ser rejeitados, perder a popularidade, a fama, o status, a consideração, os prazeres. Tememos deixar de existir. Nossos egos temem deixar de existir. Então, se a gente acredita que a gente está sendo amado porque nós somos daquele jeito, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para mudar, porque a gente tem medo de deixar de existir, tem medo que as pessoas não olhem mais para nós, não queiram mais ficar com a gente. Por quê? Porque a gente mudou. A gente não é mais aquele bonzinho, não é aquela pessoinha fácil de lidar, né? Porque nós somos, assim, fáceis de lidar, né? As pessoas manipulam a gente e tal. Por isso que dizem que síndrome do pânico dá só no bonzinho. Não é verdade, porque nós não somos esse bonzinho. Nós construímos esse bonzinho. E ele nos levou a ter uma síndrome do pânico. Né? Mas não somos nem um pouco bonzinho. Nós somos altamente controladores. Nós gostamos de manipular pessoas, assim, porque esse negócio de ser bonzinho para ser amado é uma manipulação, queiram ou não queiram, né? E gostem ou não disso. Então, nós somos pessoas, assim, difíceis de delegar trabalho, né? A gente acha, no fundo, a gente acha que só a gente sabe fazer, né? E tem que ser do nosso jeito. Então, nós somos um pouquinho difíceis de lidar, né? Mas a gente se transforma para ser amado e depois não aguenta isso. Não aguenta ser aquela pessoa que nós criamos, né? Então, geralmente acreditamos que por exemplo, frequentarmos uma religião, por conhecermos e seguirmos certas teorias, doutrinas, conceitos morais e éticos, estamos mudando e evoluindo. Mas, na verdade, o que estamos fazendo é apenas nos aprisionando em gaiolas mais bonitas. Pensem um pouquinho nisso. Na realidade, a gente coloca fora da gente para não sentir culpa. Eu defino isso daqui mais assim para a gente não sentir culpa. Então, se eu estou seguindo um livro, né, um dogma, uma religião, uma doutrina, um conceito, eu digo o seguinte: bom, eu tô livre de culpa, porque na realidade tudo que eu estou fazendo é porque eu estou seguindo aquilo ali, né? Então aquilo ali deve ser certo, porque muita gente segue. Então, eu transfiro isso, né? Porque uma das coisas que a gente tem dificuldade é de assumir a responsabilidade pelos nossos erros, né? Pelo que a gente pensa. E a gente tem muita dificuldade também de, por orgulho, admitir que a gente esteve errado. Né? Então, a gente acredita que está evoluindo, porque você está seguindo certas coisas, né? Não mudamos porque nos autodefinimos.
Não mudamos por atribuirmos rótulos atraentes a nós mesmos. É aquela coisa, né? Eu sou uma boa pessoa, eu sou do bem, eu gosto de ajudar as pessoas. Quantos não falam isso lá no grupo? Aí eu ajudo, depois a pessoa não tem um pingo de consideração comigo. Mas a gente precisa ver isso que é autoconhecimento. Por que é que você ajuda? Né? Se você é uma boa pessoa, você gosta de ajudar, você vai ajudar e vai deixar ajudado. Você não vai ligar se a pessoa não tem consideração e não vem, não volta e fica agradecendo e fica querendo você por perto. Então, o autoconhecimento ajuda nisso. Você entender por que é que você age dessa maneira. Né? Então a gente dá aquele monte de rótulo bonito para a gente, porque a gente tem que construir uma autoestima boa, porque um dos nossos problemas é a autoestima baixa, né? Que no fundo a gente se acha uma porcaria e a gente precisa que os outros nos enalteçam, que os outros nos deem valor, que é para a gente se sentir mais gente, né? E numa dessas a gente dá uns rótulos, assim, a gente pratica muita caridade, a gente fica muito bonzinho, a gente não fala não, a gente assume um monte de problema em todo mundo, mas no fundo, porque a gente está querendo mostrar serviço, a gente quer mostrar que a gente é capaz, quer ser amado, e vai, por aí vai, quer dizer, não são os bons motivos de verdade que nos levam a fazer isso, né? Embora isso daí também não seja crime, né, gente? Depois você fazendo uma autoanálise, você vai ver que você realmente é uma pessoa do bem. Só que nada disso daí é crime. Você querer ser amado, nada disso é crime. Só que você se engana, e o problema é que você se engana. Então, você chega numa síndrome do pânico porque você se engana. Você está sendo uma pessoa que você não é. A Ana está falando, quando tive depressão logo após a morte do meu pai, fui a um grupo de jovens e aí percebi que estava apenas tapando o sol com a peneira, me enganei demais. Então, isso acontece também, Ana, mas a gente tem que saber, né, saber lidar com a dor, né? O luto, ele é uma coisa que precisa ser vivenciado, faz parte da vida. Como você quer pular etapas, não adianta, a gente não consegue pular etapas, né? Se a gente gosta da pessoa e a gente vai sentir até raiva no começo, né? A pessoa morre, às vezes se sente até raiva. Como é que Deus levou essa pessoa embora, né? Aí você sente culpa, né? Porque você está criticando Deus por causa disso, né? Deus é bom. Quer dizer, você entra numa confusão mental, num conflito, porque você quer amar Deus, você quer achar o que Deus fez certo, mas aí você não acha, porque no fundo você não sente assim, é muito confuso dentro da gente. Então, e a gente acaba somatizando tudo isso numa síndrome do pânico. Nós somatizamos numa síndrome do pânico. Nem todo mundo somatiza em síndrome do pânico. Nós fazemos isso porque nós temos essa predisposição genética. E nós temos uma personalidade que interpreta a vida desta maneira e faz com que a gente tenha esse tipo de percepção das coisas dessa maneira negativa, né? Então, quando deixa eu ver, onde que eu estou aqui? Eu paro para responder as coisas, né? Eu vou ler de novo aqui. Se nos definimos antecipadamente como pessoas calmas, pacientes, tolerantes, serenas, tranquilos, estamos dificultando a nossa observação, o exercício do autoconhecimento, que nos permitiria detectar a nossa intranquilidade, a nossa falta de serenidade, nossas irritações, medos, ansiedades, expectativas e esperanças. Então, toda vez que a gente se rotula alguma coisa, a gente cerra o nosso campo de observação, né? A gente acaba não observando mais, porque a gente não quer ver que a gente não é exatamente uma pessoa calma, paciente, tolerante. Às vezes, eu tenho vontade de voar no pescoço da pessoa, né? Jogar a pessoa na parede, mas eu não diria isso. Como é que eu vou dizer isso, né? Eu passo para todo mundo a impressão
e falo que eu sou uma pessoa calma, paciente, tolerante, eu sou espiritualizada, eu sou psicoanalisada, né? Eu sou assim, então eu não posso, né, Cláudia, eu não posso simplesmente assim me desequilibrar, me descontrolar e sair xingando todo mundo. Nossa, mas a Dadá, nossa, ela lê tanto, ela fala tanto pra gente essas coisas, aí de repente ela sai e xinga todo mundo, aí se descontrola desse jeito aí, né? Mas a gente é assim, gente, a gente não é só uma coisa, né? Eu tenho meus momentos que eu sou calmo, paciente e tudo, né? Mas tem horas que eu tenho vontade de jogar a pessoa na parede, voar no pescocinho, etc. Então, sem essa percepção, passamos a arrumar uma série de justificativas, desculpas, explicações para as nossas faltas. E com um agravante, além das faltas anteriores, agora nos falta também aceitação, honestidade, sinceridade e força. Então, a gente vê o seguinte, a gente bota um rótulo na gente. Aí a gente deixa de observar que a gente não é aquilo que a gente está falando que é. Para depois ainda lidar com o fato de a gente saber que é diferente daquilo que a gente fala, mas aí a gente não aceita, porque a gente não gosta daquela pessoa que a gente é de verdade, né? Então, quando eu falo, por exemplo, examinem o orgulho, gente, o orgulho, se você jogar 90% do orgulho na lata do lixo, você se cura da síndrome do pânico. A pessoa fala, mas eu não sou orgulhosa, Dadá. Olha, porque ela não quer nem se dar o trabalho de ouvir um áudio de minutos do Gasparetto falando do que é orgulho, para ver se você tem. É só analisar. Eu não estou falando que você é orgulhoso, mas analise, ouça o áudio e analise, né? Se você tem aquele tipo de orgulho, porque aquilo lá vai fazer com que você seja ansiosa, que você tenha medo de errar, que você tenha medo de pagar mico, etc, etc, entendeu? Angel, você sabe praticar respiração diafragmática? Alguém poderia dizer para ela, ela, né? Então, você faça a respiração diafragmática e que essa pressão na cabeça, é ele. Então, faça essa respiração aí umas 5, 6 vezes aí, bem feitinha. Você inspira estufando a barriga, conta até 4, 5, aí você vai expirando e murchando a barriga, né? Faça isso umas 6 vezes, toma um copo de água aos golinhos aí, que vai melhorando essa sensação de pressão na cabeça, porque isso é a falta de oxigenação. A Cláudia está falando, da orgulho que conhecemos é aquele tipo arrogância, qual é o exemplo dos outros dá de orgulho? Eu não falo aquele orgulho do tipo de você desfazer das pessoas, diminuir pessoas, ou pisar nas pessoas, porque você é mais, porque você tem mais dinheiro. Não é esse tipo de orgulho, porque isso daí não é orgulho, isso aí é mau caratismo, né? Eu estou falando daquele orgulho seguinte, você cometeu um erro, você tem vergonha de dizer que errou. Você mente para encobrir isso, porque você tem vergonha de admitir que você errou. Você tem vergonha de pedir desculpa, né? Você tem vergonha de falar que é doente. Quantas pessoas têm aí? Ai, não vou falar. Eu tenho vergonha de falar que tenho síndrome do pânico, porque as pessoas falam que isso é fraqueza. Né? Não precisa sair contando para todo mundo, né? Não é todo mundo que entende mesmo, né? Principalmente homem, eu acho, que deve ter vergonha de falar que tem síndrome do pânico, porque ela é entendida como uma fraqueza, a pessoa é emocionalmente frágil, né? Bom, e se formos emocionalmente frágeis, somos, pronto. Mas o bom de tudo isso é que tem como mudar, com autoconhecimento. Né, você sabendo quem é você de verdade e jogando orgulho no lixo para assumir essa pessoa que você é. Nem muito paciente, nem mas um pouco paciente, se você tolera algumas coisas, outras não, você, entendeu? Você gosta de algumas pessoas, não gosta de outras, isso aí é ser humano.
Né? Você não é aquela princesinha, aquela coisa bonita, aquele ser humano espiritualizado, nenhuma Madre Teresa de Calcutá, você não é Jesus, entendeu? Então você tem que ter menos orgulho para poder assumir aquela pessoa que você é. E quando você começa a se autoconhecer, se autoanalisar, você vai descobrir que você tem muita coisa que você não quer ter, né? Que você não gosta, mas você é daquele jeito. Você tem que, para mudar aquilo, você tem que admitir que você é, né? Você tem que se conhecer. Não é um peso, é uma pressão horrível. É falta de oxigenação na cabeça. Né? Pode fazer a respiração diafragmática, que eu conheço esse sintoma aí, viu, Andy? Nós conhecemos assim de longa data. Tem vários sintomas na cabeça, né? Tem gente que formiga a cabeça, tem gente que sente a cabeça vazia, parece que o cabeção vai crescendo assim, que você vai sumir, né? E tem outros que sentem uma pressão muito grande, como se estivesse, né, pressionando o cérebro. Então, tem... o Angel participa do nosso grupo lá tem assim, um arsenal, eu costumo dizer um arsenal de informações. Nós temos lá tópicos úteis, nós temos arquivos, tem 27 vídeos que a Lucila Turrini fez, explicando tudo sobre sintomas, sobre medicamento, efeito colateral, como é que você se ajuda, o que é síndrome do pânico, o que é um ataque de pânico, quanto dura, como é que processa a crise de pânico dentro do seu cérebro, no seu corpo, tudo, está tudo explicado lá. Né? Procurem conhecer a patologia que vocês têm e procurem se conhecer, porque eu garanto que o resultado vai ser ótimo. Então, quando uma situação se apresenta, ao invés de estarmos presentes e nos auto-observarmos, partimos logo para a ação, tentamos expressar serenidade. Agimos falsamente e sentimos prazer por termos conseguido transmitir a imagem de alguém sereno. Quem já não viu isso? A gente querer passar que a gente está suportando tudo aquilo numa boa, e quando você não está, né? A vontade ali era de chorar e de se descabelar e de xingar todo mundo, etc, etc. Se quisermos operar em nós mesmos alguma mudança real, precisamos de práticas diárias. Gente, isso aqui é diário. Devemos analisar e refletir sobre o que se passou, sobre gestos, palavras, situações, cenas e cenários. E precisamos ser extremamente autocríticos. Né? Às vezes até as pessoas falam, Dada, você é assim. Eu já vou falar assim, não, eu não sou assim. Né? Você que está me criticando, que isso aquilo. Pare para pensar um pouquinho. Será que o que a pessoa falou para você, porque ela teve aquela impressão sua, será que o que ela falou faz sentido? Eu sou ou não sou assim? Né? Às vezes eu chego à conclusão que eu sou, às vezes eu chego à conclusão que eu não sou. Mas, de qualquer maneira, eu me autoanaliso, eu tenho que ser bem autocrítica. Né? Eu não posso ter peninha de mim quando eu me analiso. Né? Eu não posso ter, assim, crenças de que, por exemplo, é feio, é pecado ser do jeito que eu sou. Quando eu vou me autoanalisar, eu tenho que largar esses conceitos de lado. Eu tenho que ver, eu sou ou eu não sou. Porque se eu colocar o fato de ser pecado na frente, eu já vou me analisar de uma outra maneira, né? Porque eu não quero ser aquilo que é pecado. Ser. Né? Que é feio ser. Que a sociedade não aprova ser. Então tem que ser bem, isso aí, tem que ser bem realista. Então fala assim, olha, eu sou uma pessoa assim, vingativa, por exemplo. Ou eu sou uma pessoa invejosa, por exemplo. Eu sinto inveja, gente. Eu preciso ver o que eu sinto. Eu sinto inveja. Eu vou aprender a lidar com a inveja, então. Eu vou melhorar minha autoestima para não ter inveja. Mas eu preciso me conhecer, eu preciso saber que eu sou uma pessoa invejosa. Agora, se eu acho que inveja é pecado, se eu acredito nisso, eu nunca vou admitir que eu sou uma pessoa invejosa. Né? E aí eu também não vou corrigir isso nunca. Porque eu não aceito que eu sou.
né? Então, não vou trabalhar aquele negócio. Então, autoconhecimento é a prática que nos leva a entender por que agimos como agimos. Só se conhecendo você vai saber por que você está agindo da maneira que você está agindo. Então, a partir do momento em que buscamos nos conhecer, devemos ficar cientes de que o nosso interior está habitado por diversos hábitos que nos impedem de expressar a nossa essência. Então, a gente não mostra quem a gente é de verdade, porque a gente possui vários eus dentro da gente. A gente construiu vários eus, que é esse que a gente chama, assim, comumente de ego, né? A gente veio se montando ao longo da vida, né? Seja a sua vida X anos, Y anos, você criou alguns eus, né? Baseado em tudo aquilo que você vê na sociedade, na família, na igreja. Aí você montou essa estrutura interna. O ego é uma estrutura interna que domina a nossa personalidade. Tudo lá inconsciente, subconsciente, algumas coisas são conscientes, entendeu? Mas tudo, você é um todo, né? Esse ego, ele é como se fosse um filtro, né? De tudo aquilo que você é de verdade, passa por esse filtro aí, que é tudo aquilo que você acredita, né? Tudo aquilo que você botou lá dentro de bagagem, que você aprendeu na vida, para mostrar uma pessoa para fora, né? Então, esse ego, essas crenças, tudo isso daí faz um filtro antes de você mostrar uma pessoa pronta para fora. Só que você tem que chegar naquela lá atrás disso, aquela que você é de verdade. Então, o ego é uma estrutura interna que domina a nossa personalidade. É formado por um conjunto de eus, sendo que os eus contêm outro conjunto de transtornos, e assim cria uma barreira entre nós e a nossa essência. Quer dizer, nós que mostramos agora como somos e aquilo que a gente é de verdade. Né? E é por isso que passamos estados como infelicidade, desconforto, intolerância e insatisfação. Porque a gente, na realidade, a gente mente sobre aquilo que a gente é, né? Então, vamos a vários egos que a gente pode ter. Então, um deles é o ego orgulho, né? Aí, olha, Lucila, vocês não podem gravar, sabe? Porque o meu orgulho não aguenta isso. Agora nós estamos lá. Nós estamos no negócio de mostrar foto, porque eu odeio foto, né? Porque me acho feia, me acho velha. E aí a turma fala, ai, que nada, né? Eu falei assim, olha, eu falei pro Olive, o Olive tá aí hoje? Eu falei, não mente, hein? Não mente, fica pior quando mente. O Olive não veio hoje, né? Então, depois eu passo a palestra para você, sim. Eu posto lá no grupo. Bom, então existe aquele eu hipócrita, né? Que ele acredita que é bom, ele faz caridade e fala para todo mundo, eu sou bonzinho. Que a gente vinha conversando até agora. Quer que todos gostem dele, mente para agradar os outros, mas presta atenção, se a gente não é hipócrita, né? Adula para ser adulado, né? Puxa o saco dos outros puxar o dele. Tudo que faz quer retribuição, quer que os outros pensem que ele é bondoso, é gentil por interesse, sofre quando não valorizam o seu trabalho, agradece com sorriso falso, defende-se sabendo que está errado, guarda rancor para jogar na cara. Então, quando você for fazer uma autoanálise, seja crítico, né? Será que eu não sou hipócrita? Será que eu não faço isso? Né? Será que eu não espero retribuição de tudo? Eu não quero ser adulado? Eu não quero que as pessoas me elogiem? Então, ninguém aqui está falando que você é. A autoanálise é assim, será que eu sou isso?
E quando isso tudo não acontece na minha vida, como é que eu me sinto? É aí que entra a síndrome do pânico. Se as pessoas não elogiam o meu trabalho, não acham que eu sou boa, entendeu? Não acho que eu sou bondosa, né, do tipo que ajuda todo mundo, né? Pode contar com a Dadá, que ela é ótima, ela ajuda todo mundo. Né? Depois a Dadá, quando fica pedindo pela 500, né, sei lá, quilionésima vez lá, fica me pedindo o link de alguma coisa, eu falo assim, vai procurar no grupo. Ai, Dadá é ruim, viu? Nossa, como ela é grossa, ela não quer fazer as coisas, ela não quer me passar o link. Pô, entendeu? Passei 500 vezes o mesmo link. Favorita, né? Afinal de contas, não é você que quer se curar? faça alguma coisa para você mesmo. Bom, o outro eu do orgulho é o eu fanático. Ele não aceita a opinião dos outros. Pensa que o que acredita é o melhor, né? Sempre sabe de tudo. Defende suas fantasias, não assume que está errado, obsessivo por ideias, briga por crenças, não respeita opiniões alheias, é intolerante, discriminador, teimoso, perfeccionista, apego. Ele tem apego aos pais, ao futebol, à religião, acredita ser santo, ou acredita ser ateu, seja lá o que ele acredita, ele é fanático por aquilo que ele acredita, sofre quando não apoiam suas ideias e crenças. Então, quando você for se analisar, se analise, será que eu não sou fanática? Será que eu custo para admitir que a ideia do outro é melhor do que a minha? Que o outro pode estar certo? Não, você fica ali malhando, você fica brigando o tempo todo. Será que você é assim? Agora, quando você é assim, e as pessoas do outro lado também são, e não aceitam, fazem a mesma coisa, como é que você se sente? Será que você se sente bem? Quando você briga e a pessoa fala, não, a sua religião é pior que a minha. Eu não gosto, você é uma fanática. Aí você fala que ela que é. E aí fica nisso. Entendeu? E você vai ficando com raiva, né? Você fica com raiva da pessoa, você acha que a pessoa é ruim, que a pessoa é fanática, que a pessoa é inflexível, que ela é rígida. Você não está sendo assim? Será que você também não é? Né? Então, gente, esse texto que aparece na tela não pode ser enviado por e-mail. Eu coloco lá no grupo, Carmen, e aí você pega para ler de novo, se você quiser. Bom, outro eu do orgulho. Olha, só no orgulho, nós estamos só no orgulho ainda, né? É o eu julgador. Ele condena as pessoas, cria maus pensamentos sobre os outros, pensa que sabe sobre a vida alheia, mentiroso, inventa histórias sobre os outros, auto-engana, quer dizer, ele se auto-engana, acredita no que pensa, difama os semelhantes, culpa os outros pelos erros, deseja vingança para os outros, quer punição, acredita ser muito justo, dono da razão. Um dos grandes problemas de quem desenvolve a síndrome do pânico é querer estar sempre certo. Ele passa a felicidade para segundo plano porque ele quer ter razão. Agora, quando você acha que você tem razão, quando você acha que você sabe tudo que é certo na humanidade para todas as pessoas, você julga todo mundo errado, e o outro não aceita isso, não abaixa a cabeça e não te obedece, como é que você se sente? Será que não era preferível ser um pouco mais flexível? Né? Lógico que a gente se sente mal. Porque a gente quer que o outro admita que ele está errado e que a gente está certo. Né? Isso é fazer uma autoanálise. Será que eu não estou sendo intransigente? Será que eu tenho o conteúdo para julgar alguma pessoa? Será que eu devo julgar alguém? Né? Será que a pessoa, lá onde ela vive, da maneira que ela vive, com os recursos que ela tem, ela poderia fazer diferente disso, que eu acho que está tão errado? Né? Então,
Isso aí e eu não estou falando para você julgar, para você analisar os outros, né? Isso aqui é uma autoanálise, porque o autoconhecimento, a tendência da gente de falar, a gente se autoanalisar e jogar a culpa no outro, né? E o objetivo aqui não é esse, o objetivo é ver se eu sou um julgador, né? Se eu sou uma pessoa que condena demais o que todo mundo faz, está todo mundo errado para mim. Tem gente que é assim, né? Todo mundo está errado para ele. O outro é o eu inferior, que tem a baixa autoestima, né? Autocompaixão, tem pena de si mesmo, vergonha dos outros, timidez, pensa que a vida é sofrida, faz de vítima das circunstâncias, culpa as outras pessoas pelos problemas, sentimento de culpa, coitado, quer que tenham pena dele, quer consolo, sofre por tudo. Sente-se injustiçado, incompreendido, revolta contra todos, gosta de contar a vida sofrida para todo mundo, reclama do que fizeram com ele, acha que ninguém gosta dele, é carente de elogios e depressivo. Outro grande problema das pessoas que desenvolvem a síndrome do pânico é a injustiça. A pessoa se sente totalmente injustiçada na vida, né? Todo mundo é contra, né? Ele é o coitado mesmo. A gente precisa largar essa vítima. Precisa largar essa vítima. Nós somos pessoas que temos competência, que temos até saúde, né, gente? Porque síndrome do pânico é só uma reação a isso tudo que você não sabe lidar, ela nem chega a ser uma patologia de verdade, né? É só a maneira que você interpreta a vida e como você reage a ela. Se você fizer uma boa autoanálise e for trabalhando cada ponto desse aí, você vai ver que os sintomas eles vão desaparecendo. Porque você não quer mais ser isso aí, você não precisa mais disso para viver, né? Então, olha, tem o ego inveja, né? Nós falamos do orgulho, tem o inveja, eu vou um pouquinho mais rápido. Bom, também são 8h30, né? Aqui. Todo mundo é livre aqui para ficar se quiser, né? Então, o ego inveja. Eu importante. Então, Ana, você vai se tratando, por exemplo, Ana, uma das coisas que a gente tem, né, que eu já falei com você algumas vezes, é a gente querer pegar o problema das outras pessoas como se fosse nosso, né? Porque a gente acha que a gente tem a maneira certa de resolver. Mas não é. Quem tem o problema é que tem que resolver. Se você puder ajudar com um conselho, sei lá, com algum tipo de ajuda, você pode, mas você não pode resolver pelo outro. Você não pode decidir para ele, né? Então, que está meio corrido as coisas aqui, né? Porque eu não tenho só esse grupo de síndrome do pânico, né? O grupo de bipolar está crescendo muito, eu conto com a ajuda do Olive, mas ele tem, assim, 17 aninhos também, né? Fica difícil. Bom, então o eu impotente, né? É quando você não se sente igual. Faz parte do ego inveja isso. Você não sentir-se igual, não poder o que quer, sentir-se deficiente, não poder ter raiva por ver os seus defeitos nos outros, aí você começa a ver os seus defeitos, mas nos outros, sente-se reprimido, revolta por não poder mudar os outros, quer ver a infelicidade dos outros, faz drama para conseguir coisas. Por exemplo, quando a sua vida não está muito legal, pode bater um pensamento assim, mas ele vai ver só. Não há como um dia atrás do outro, né? Ele fez isso agora, mas olha, lá na frente ele vai pagar, né? Ele vai se entender com Deus, né? Da justiça divina ele não escapa. A gente está sempre pensando isso, em vez de procurar entender, porque eu não tenho que ser igual a ninguém. Eu nunca vou ser igual a ninguém. Né? Os meus defeitos são os meus, os deles são deles, a sorte dele é a dele, a minha sorte é a minha. Eu nunca vou ser igual a ninguém. Então isso daí é até um absurdo, né?
Bom, o eu comparador, um dos grandes problemas de quem desenvolve a síndrome do pânico é se comparar, né? Olha para os outros e olha para si. Se coloca no lugar para competir. Alegra-se com o sofrimento alheio. E tem gente que deve estar pensando aí, imagina, eu não me alegro com o sofrimento alheio. Faça uma autoanálise para você ver se você já não se alegrou com o sofrimento alheio. Né? Isso é humano, gente. Isso é do ser humano. Né? Não é, ninguém está falando que isso daí é pecado, é feio, não pode ter. Não, a gente tem. O problema é que a gente tem. Né? Compara vitórias, né? Consola-se com o fracasso dos outros. Olha, eu não consegui, mas o outro também não conseguiu. Né? Aí você fica assim, se arruma um jeito de se consolar com isso. Competir para sentir-se superior, quer causar inveja nos outros. Ai, Gituca, a maioria quer causar inveja no outro, gente. Vamos admitir isso, né? Não tem jeito. Pode ser, uns é um pouco mais isso, uns são mais do orgulho, outros são mais da inveja, mas no fundo todos nós temos um pouquinho de cada coisa dessa, né? Desanima com o progresso dos outros. Olha, isso é um absurdo. Quantos não falam no grupo, porque, graças a Deus, o nosso grupo, as pessoas se sentem à vontade para contar as coisas. Quantos não falam, minha vida está parada, né? Está todo mundo conseguindo aí fazer uma faculdade, trabalhar em algum lugar, está casando, tendo filho, e eu estou aqui parado no tempo, né? Quer provar para si mesmo que é melhor, né? Além de, às vezes, querer provar para os outros também que é melhor, quer provar para si mesmo que é melhor. Ninguém está falando que isso daqui é um absurdo, hein, gente? Não é absurdo ter tudo isso daqui, não. Todos nós temos isso tudo, porque nós somos seres humanos. Não é pecado, ninguém vai para o inferno por causa disso, não. Mas a gente precisa fazer essa análise e corrigir certas coisas, porque isso daqui está determinando a maneira que a gente age e está nos levando ao sofrimento, a ter uma síndrome do pânico. Porque quando você vê que alguém está prosperando e não é tão bonzinho quanto você acha que ele não é uma boa pessoa, mas mesmo assim ele está prosperando na vida, como é que você se sente? É disso que eu estou falando, é esse sofrimento que você tem, que você fala assim, puxa vida, né, eu procuro ser uma boa pessoa, procuro ser honesto, procuro isso, aquilo, e no entanto eu não tenho a mesma sorte que o outro lá, que é um carrasco, é ruim, entendeu? Então, é isso que você tem que analisar para poder mudar todos esses enfoques, mudar a maneira que você olha para todas essas coisas. O eu ingrato, ele reclama da vida, fala que a dele é pior do que de todo mundo. Eu já vi gente falando, né, e eu mesma já falei, né, que, olha lá, a pessoa está reclamando da vida, a minha que foi pior, entendeu? Eu que sofri isso. Eu que tive doença, eu que perdi filho, eu que isso, que aquilo. Eu fico comparando o meu sofrimento com o dos outros e acho que eu sofri mais. Né? Não tem, gente, não tem jeito de comparar sofrimento. Cada um sofre aquilo que sofre, porque ele é daquele jeito. Não tem comparação, não tem como medir isso. Queria ser outra pessoa, é insatisfeito, sofre por não conseguir chamar atenção. Quer ter a vida dos outros. Volto a dizer, se você não admitir que você que desenvolveu a síndrome do pânico, se você não chegar a admitir que você quer chamar atenção, que você quer ser importante, que você quer ser visto pelas pessoas, você não vai conseguir trabalhar isso daí. Porque, usa aquela falsa modéstia, né? Não, eu estou fazendo, mas eu não quero aparecer, não. Eu não quero ser o mais importante desse lugar, não. Para mim, eu me contento com um lugarzinho lá. Se contenta coisa nenhuma. Nós não temos esse tipo de personalidade de nos contentarmos e ficarmos no cantinho. Nós não somos gente de cantinho.
né? A gente é gente de palco mesmo, cada um na sua, mas é gente de querer aparecer mesmo. Pronto, falei, né? Eu fofoqueiro. Fala, porque você, por exemplo, Ana, você que é professora, ou que você é uma psicóloga, não basta para você ser uma professora, né? Eu tenho certeza que você quer ser a melhor, né? Mesmo que seja só os seus alunos lá, fala assim, nossa, eu tive a Ana como professora, foi maravilhoso tê-la como professora, né? Foi a melhor professora que eu conheci na vida. Quer dizer, não adianta, a gente quer, pô, não é pecado, não é feio, não é o fim do mundo, a gente quer, pronto, né? Então o eu fofoqueiro fala da vida dos outros, é intrometido, quer saber o que as pessoas fazem da vida, se interessa quando comentam da vida alheia, dá ouvido a mentiras, investiga a vida dos outros, curioso, busca fofoca em revista, novela, TV, quer saber do passado alheio, quer saber dos relacionamentos das pessoas. Olha, eu não tenho um namorado também, mas a outra lá também, olha, o marido traiu, ó, bem feito, viu? Ela se acha toda, e olha lá, o cara passou a perna nela. E assim vai, né? Isso aí é coisa do ser humano, né? Então, volto a dizer, eu não estou dizendo que você seja assim. Eu estou dizendo que você tem que se analisar, porque se você for assim, quando a outra lá, que faz um monte de sacanagem, mesmo assim o marido não trai, você vai se sentir muito mal. Você vai se sentir injustiçado na vida, você vai achar que Deus não olha para você, que você não dá sorte. Olha a outra lá, ela faz tudo errado e mesmo assim o marido fica lá mandando flores e tal. Aí vem a inveja, aí você se sente mal, né? O ego ambição. O eu insatisfeito, né? Nunca é suficiente, necessita variedades, de tudo um pouco, a vida é ruim, frustra-se por não alcançar metas, projeta um futuro fantasiador, vazio que ainda falta algo, vive preocupado com o futuro. Então, esse é o insatisfeito, é aquela pessoa que quer ser muito, a crença dele é que se ele não for o topo da empresa, se ele não for o gerentão, se ele não for rico, se ele não tiver carrão, se ele isso e aquilo, ele não vai ser feliz, né? Então ele passa a vida dele frustrado e tentando conseguir todas essas coisas, está sempre insatisfeito, porque ninguém precisa de muita coisa para ser feliz, né? Mas o insatisfeito, ele vai ficar tentando o resto da vida, né? Em vez de aproveitar aquilo que tem. O eu do apego. Esse só pensa nele, rejeita desapegar, ele é apegado a ideias, apega às pessoas, apega ao trabalho, é obsessivo por alguém, depende de elogios, apega a si mesmo, não quer mudar. O apegado é terrível, né? Porque o apegado, ele vive a vida do outro, né? Então tem muita gente aqui que está esperando todo mundo ser feliz para ele ser feliz também, né? Quer dizer, não vai virar, né? Isso é uma ilusão. Isso não existe, né? O eu infeliz. Ele pensa, eu conheci uns eus infelizes aí, infelizes que eu vou te contar, viu? É dose para leão, né? Pensa que a vida é miserável, que deve sonhar alto, almeja o sucesso, reclama quando ganha pouco, acha que a vida dos outros é melhor do que a dele. Eu já coloquei lá no grupo também aquele texto da Marta Medeiros lá, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Está olhando lá para a grama do vizinho e a vida vai passando, né? Então, o ego gula, né? E a gente pensa em gula só em comida, né? Mas não. Tem gente que tem gula de muitas coisas, né? Então, mas tem esse ego gula do eu faminto, né? E esse daí é aquele carente, né? E ele vai suprindo tudo com comida, né? Ele come toda hora. Ou tem hora certa para comer, não pode passar daquela hora, ele esteja com fome ou não, ele vai lá comer.
só pensa em comida, reclama que está sempre com fome, só fala de comida, come com rapidez, come para passar o tempo, come quando está feliz, come quando está triste, ele quer comer, né? Parece que ele está suprindo, né, através da comida, alguma coisa que falta dentro dele. E o acumulador, ele junta coisas, guarda velharias, ele não consegue se desfazer, né? Se destralhar, como a Lucila diz. Tem muito, guarda comida por medo de passar fome, né? A segurança dele está em guardar coisas, né? Faz estoque de comida para muito tempo, né? Isso faz parte da segurança dele. Ele junta toda aquela coisa lá, não consegue viver sem aquilo de medo de que falte alguma coisa, né? E o eu intelectual, que também é uma gula, né? Ele enche a mente de informação. Ele, para se sentir bem, ele tem que ser o cara que sabe, né? Bagunça todos os conhecimentos, não consegue discernir por si próprio, ele não consegue escolher, inclusive, uma carreira. Ele não consegue seguir uma coisa só, porque gosta. Porque ele quer volume, né? Ele mistura todas as teorias, perde opinião pessoal, ele só responde com base em algum autor, né? Ele fala assim, fulano falou isso, né? Que nem eu falo assim, do Gasparetto, né? Então, Gasparetto falou isso, Gasparetto falou aquilo, mas é porque eu também, né? Eu só tive síndrome do pânico. Agora que eu estou estudando psicoterapia com a Lucila, né? Antes eu não tinha conhecimento, eu só tinha conhecimento daquilo que eu sentia mesmo, né? Do mal que essas coisas todas, esses eus todos faziam dentro de mim, mas não sabia na teoria. Então a gente começa a adquirir informação, e se você não traçar uma diretriz, se você tiver essa gula intelectual, você vai fazer uma bagunça, porque você não vai ser especialista de coisa nenhuma, você não vai saber o que você quer na vida. Apego em buscar mais, né? Quer mostrar que sabe tudo. Quem é que sabe tudo, gente? O conhecimento, ele é super limitado. A gente não tem condições de guardar a maioria das coisas que a gente lê ou aprende, e a gente nunca vai saber tudo de tudo. Isso aí além de tudo, uma bobagem, né? Aliás, vai ser meio burro, né? Acreditar nisso aí. O ego luxúria, que é o cara sedutor, né? Ele, para ser uma pessoa bacana, inteira, para ter autoestima, ele vira o sedutor, né? Ele gosta de conquistar as pessoas. Quer ser desejado por todos, é vaidoso, quer chamar atenção, abusa do perfume, abusa de maquiagem. Ele vende aparência, né? Faz as pessoas desejarem o físico. Amigueiro, o que é amigueiro? Ele finge de amigo, né? Para ficar, para conquistar, para se sentir superior, é exibicionista, mostra o corpo para todos, finge que está apaixonado, conquista e abandona. Ele faz qualquer coisa para ser apreciado, né? E o ego ira, né? Que esse também faz parte de nós, porque o ego ansioso faz parte desse ego ira, o eu ansioso, que é aquela pessoa que rói unha, morde os lábios, bate o pé, ela é apressada, né? Coça a cabeça toda hora, sente queimação no estômago, é precipitado, age fora da hora. Olha, ela não raciocina. Quando uma situação acontece, ela não raciocina para poder, ela não usa razão para poder resolver aquilo, ela já parte para ação. Ela age fora de hora. Normalmente dá errado, né? Sempre com pressa, quer que seja quando ele quer, né? Não tem paciência para esperar. Por exemplo, numa empresa, essas pessoas são terríveis, porque elas acabam atropelando os outros, porque não dá tempo para os outros fazerem no tempo deles, né? Deseja para o futuro, sofre antes da hora, é agitado, faz tudo ao mesmo tempo e é inquieto. Quem faz tudo ao mesmo tempo não presta atenção no que está fazendo e não consegue fazer coisa boa, né? Não sai coisa boa. Então, se você está sofrendo por isso, se você é ansioso assim, e você trabalha numa empresa em que você tem que ensinar coisa, você, por exemplo, que é professora,
Você não tem que ter paciência com o tempo do aluno em aprender? Se você é desse jeito aí, você morre de raiva, né? Você vive com raiva das pessoas. Você taxa as pessoas de burra porque elas não conseguiram acompanhar, né? Aquilo que o seu tempo, né? As coisas que você faz. E o eu viciado, né? Esse tem muito também. Precisa do cigarro, ele precisa de jogo, ele precisa de bebida, que droga, remédio, ele quer qualquer coisa que, né? Que apague os sentimentos, as emoções, os problemas dele, né? Quer algo que o controle, sente-se fraco e impotente. Na realidade, ele quer alguma coisa que abafe tudo aquilo que ele não gosta, né? E o eu preguiça, né? Tem muito... Olha o cara aqui deitado, praticamente deitado na cadeira, já estou terminando, gente. Eu desanimado, né? É aquele indiferente, má vontade, não quer fazer nada, fica pelos cantos, não se interessa por nada, abandona-se, é inconstante, não leva adiante algo, pessimista, pensa que tudo vai dar errado, não arrisca, quer que tudo seja fácil. Mas isso daí, chama de ego preguiça, o eu desanimado, ele é desanimado por alguma razão, né? Ele tem lá alguma crença de que as coisas não vão dar certo para ele. Antes dele se desanimar, ele tem essa coisa, essa crença lá atrás, né? Que as coisas, não adianta nem tentar, né? Porque não vai dar certo mesmo. O eu indisposto, ixi, tem tanto desse aqui. Inventa desculpa para tudo. Fala que é longe, que é difícil, impossibilita a vida. No nosso caso de síndrome do pânico, principalmente quem tem agorafobia, o eu indisposto, ele é bem visível, né? Porque a pessoa tem medo de enfrentar o medo, né? Tem medo de enfrentar as coisas, então ela começa a inventar desculpa para tudo, né? É longe, é difícil, é fraco, fica com preguiça, pensando no esforço dos outros, não fala nada, fica tudo torto, quer que todos façam tudo por ele. Nossa, esse quer que façam tudo por ele, tem bastante gente assim, né? Deixa para depois, é indisciplinado. Ok, Arci, um beijo, boa noite para você. Faz tudo de qualquer jeito e não oferece ajuda para as pessoas. Então, gente, é isso aí. O que a gente... A nossa proposta aqui, ao falarmos em autoconhecimento, é que você faça uma autoanálise, sendo bem crítico, para que você possa detectar se você tem esse tipo de coisa e, a partir daí, poder mudar para deixar... Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes
céus. Santificado seja o teu nome em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Pela virtude de amar, com tua força tamanho, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. E aí, pessoal, para que vocês comecem uma ótima semana, olhando que nós fazemos parte do universo, que os nossos pensamentos estão conectados uns aos outros. Então, se você pensa tristeza, nós escolhemos tristeza. E quando vocês se sentirem tristes, coloque uma música alegre, coloque aquilo que vocês mais gostem. Pense, ou então façam diferente. Quando vocês se sentirem bem tristes, pense no momento quando vocês eram criança, em que vocês se sentiram muito, muito contentes, em que vocês possam dar risada com o próprio pensamento de vocês. Vocês vão ver que a tristeza de vocês vão para bem longe, só de lembrar naquela época em que vocês sabiam sorrir, ou vocês tinham um objetivo, alcançar algo que foi perdido por algum motivo. Então a gente já começa a semana com o pé direito, para a gente findar lá no domingo, vendo o que nós podemos transformar e mudar em nossa vida, e não o que a gente pode acalentar como tristeza, né? Fazer as mudanças necessárias. Certo? Então vamos todo mundo dormir agora, que vocês tenham um ótimo sono, uma ótima semana, e a gente vai estar aqui de volta no domingo, certo? Beijo para todos.